rescisão de contrato de trabalho é o processo que acontece com a intenção de formalizar o desligamento de um funcionário de determinada empresa. Este desligamento pode ocorrer de diferentes formas, sendo elas: demissão sem justa causa. A rescisão de contrato de trabalho por demissão sem justa causa acontece por iniciativa do empregador. Nesse caso, a demissão não requer justificativas. O empregador tem o direito de gerir seu negócio da maneira que lhe for mais conveniente. Porém, é importante se atentar que a demissão sem justa causa acarreta em custos mais elevados. Demissão com justa causa. Ao contrário da demissão sem justa causa, quando acontece a rescisão de contrato de trabalho por demissão com justa causa, é preciso que o empregador justifique. Sendo assim, o ex-empregado deve ter descumprido pelo menos um de seus deveres que estão previstos no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Pedido de demissão. Quando a rescisão do contrato de trabalho é advinda do pedido de demissão, os custos também são mais baixos do que quando a demissão é com justa causa. Isso porque a rescisão, neste caso, é feita pela iniciativa do próprio colaborador. Rescisão de contrato de trabalho indireta. A rescisão de contrato de trabalho dessa forma funciona mais ou menos da mesma forma que a demissão por justa causa, porém ao contrário, ou seja, aqui quem descumpre as normas de trabalho previstas em lei é o empregador e não o empregado. Por exemplo, caso o empregador deixe de pagar o salário, deixe de recolher o FGTS ou age de forma discriminatória, o colaborador pode entrar com pedido de demissão com justa causa. Rescisão por falecimento. O prazo para pagamento das verbas rescisórias oriundas de uma rescisão contratual que tenha como causa o falecimento do empregado será de 10 dias corridos a contar da data do óbito, tendo em vista a inexistência de aviso prévio e aplicação por analogia do artigo 477 da CLT. Os dependentes e familiares de um trabalhador falecido têm o direito de receber saldo do salário equivalente aos dias trabalhados, direitos adquiridos no mês da demissão por falecimento, como comissões, horas extras, adicional noturno, entre outros. Rescisão por aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é concedida sob requerimento do empregador, no caso dos segurados do INSS, regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Para os segurados do regime próprio da Previdência Social, o requerimento é dever legal do órgão estatal. Aviso prévio. Aquele que deseja reincidir o contrato sem motivo, ou seja, sem a justa causa, deve avisar a outra parte com antecedência de no mínimo 30 dias, ou seja, esses 30 dias é o aviso prévio. Quando a iniciativa parte da empresa, nós temos dois tipos de aviso prévio, o trabalhado e o indenizado. O trabalhado, o empregado prestará serviço para a empresa durante um tempo ainda. Então, por exemplo, a empresa comunica hoje e amanhã este prazo se inicia. Nisso, o empregado tem duas alternativas. Ele pode reduzir 2 horas da sua carga horária diária, ou seja, entrar mais tarde ou sair mais cedo para talvez procurar emprego, ou faltar por 7 dias consecutivos. Geralmente, esses 7 dias são os últimos. Então, o empregado trabalha 23 dias e os últimos 7 dias ele não precisa ir e isso será pago para ele normalmente. Nós também temos o aviso prévio indenizado. Então, a empresa comunica em um dia e no outro dia o empregado já não precisa mais ir. Ela paga o período de aviso prévio de 30 dias, então ela vai indenizar. Mas nós temos que lembrar que o empregado demitido com iniciativa da empresa, ele tem direito a 3 dias de aviso prévio por cada ano de serviço ao empregador. Então, se ele tem 1 ano, ele tem 33 dias de aviso prévio. 2 anos, 36 dias. E assim, verbas indenizatórias. O que elas são? No Olerite, nós encontramos verbas que têm a natureza salarial e verbas de natureza indenizatória. Qual que é a diferença entre essas duas? Aquilo que você recebe do trabalho tem natureza salarial. Já aquilo que você recebe para o trabalho tem natureza indenizatória. Como assim? Vou explicar.
Quando nós estamos trabalhando, nós recebemos um salário por estarmos exercendo a função denominada. Então, nós somos contratados para executar tal tarefa. Portanto, o salário tem verba salarial. Outro exemplo de natureza salarial são as horas extras, os adicionais de periculosidade e insalubridade, e entre outros. Já a indenizatória é algo que você recebe, mas não é habitual, ou seja, para o trabalho. O Vale Transporte é um bom exemplo. Você usa para o trabalho, então é para você ir trabalhar. As férias, você consegue vender 1/3 também, então ela é considerada indenizatória, ela tem natureza indenizatória. O seguro-desemprego é um auxílio em dinheiro disponibilizado pelo governo federal ao trabalhador desempregado. A sua finalidade é prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente. Ele é pago de 3 a 5 parcelas de forma contínua ou alternada. Para calcular o valor das parcelas, é considerado a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa. Uma vez reinserido no mercado de trabalho, ou tendo meios para obter a sua renda suficiente para o sustento, será necessário cancelar o benefício, sob a pena de perda do mesmo, além de uma multa. Atualmente, existem 5 modalidades de seguro-desemprego, sendo elas: seguro-desemprego formal. É destinado a trabalhadores desempregados, dispensados sem justa causa e que atendam aos requisitos da lei. Seguro-desemprego pescador artesanal. Este benefício é destinado ao pescador profissional, cuja atividade é de natureza artesanal, individual ou em regime de economia familiar, que teve que interromper as atividades devido ao período de proibição para a preservação das espécies. Bolsa Qualificação. É direcionada aos trabalhadores com contrato de trabalho suspenso que estejam devidamente matriculados em um curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. É um canal que possibilita a elevação do nível de qualificação do profissional. Seguro-desemprego empregado doméstico. Dá assistência financeira temporária ao empregado doméstico dispensado sem justa causa. E, por fim, o seguro-desemprego trabalhador resgatado. Esta é a mais nova modalidade de seguro-desemprego, iniciada em 2003. É um auxílio temporário concedido ao trabalhador resgatado de regime de trabalho forçado. O seu beneficiário tem direito a, no máximo, 3 parcelas no valor de um salário mínimo. O seguro-desemprego pode ser solicitado por qualquer trabalhador formal que fique sem emprego. Para ter direito a ele, o beneficiário deve comprovar ter sido dispensado sem justa causa, ter recebido salários consecutivos nos últimos 6 meses anteriores à data da dispensa, ter trabalhado em pelo menos 6 dos últimos 36 meses, não receber benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-reclusão, entre outros, e não ter renda própria igual ou superior a um salário mínimo para o seu sustento e de seus familiares. O banco de horas é um acordo de compensação, em que as horas excedentes trabalhadas em um dia são compensadas com a correspondente diminuição da jornada de um outro dia. Ele funciona como um regime compensatório, que converte as horas trabalhadas a mais em períodos equivalentes de folga quando solicitados pelo colaborador. Quando o funcionário ultrapassa sua jornada de trabalho diária, o sistema passa a contabilizar os minutos extras no banco de horas do funcionário. Caso ocorra uma rescisão do contrato de trabalho e o colaborador ainda tiver horas em seu banco, ele deverá receber o pagamento das horas extras não compensadas, e o cálculo deverá ser feito sobre o valor da remuneração na data de rescisão. O que é a homologação trabalhista? Quando uma rescisão contratual acontece, o colaborador tem direito de receber sua rescisão dentro de 10 dias corridos. Nisso vem a homologação trabalhista. Ela serve para verificar se o empregado recebeu todos os seus direitos na rescisão do contrato. Então, esse ato ele é analisado por uma autoridade que vê se todos os requisitos estão dentro da lei e se eles foram devidamente cumpridos.
O espaço de arquivo, mesmo em tempos de era virtual, é algo essencial para alguns documentos. Seja no ambiente de casa ou na sua empresa, ter guardados alguns papéis garante mais confiança e segurança, permitindo que você esteja protegido e tenha em mãos alguns elementos que podem solucionar diversos problemas. Isso porque, mesmo depois de pagos ou recebidos, esses documentos têm uma data prevista para expirarem ou serem usados futuramente. Dentro desse tempo, eles podem também ser cobrados pela justiça, o que faz com que muita gente que descartou tudo encontre alguns problemas. A necessidade de se ter um chamado arquivo morto é estabelecida por lei. Há diferentes datas para documentos de várias naturezas. Os registros gerados pelo governo possuem leis próprias que obrigam que sejam guardados pelos responsáveis legais, chegando a prazos de até mesmo algumas décadas. Algumas empresas, inclusive, emitem um certificado anual de quitação, que diminui ainda mais o espaço ocupado. Além disso, vale a pena sempre guardar todos os documentos e contratos assinados, além de certidões. Alguns documentos, como aviso prévio, pedido de demissão, termo de rescisão de contrato de trabalho, recibo de entrega de vale-transporte, comunicação de dispensa, cartão de ponto, entre outros, são guardados por até 5 anos. E outros documentos, como contrato de trabalho, livros de inspeção de trabalho, livros e fichas de registro de empregados, são guardados para sempre. GRRF, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS. A utilização do Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS é obrigatória para que os empregadores atendam à sistemática de recolhimento rescisório do Fundo de Garantia, instituída pela Lei 9.491/97 de 9 de setembro de 1997. O recolhimento do depósito deverá ser efetuado nos seguintes prazos: até o primeiro dia útil subsequente à data do efetivo desligamento do trabalhador, quando o aviso prévio for cumprido, ou até o 10º dia corrido, contando daquele imediatamente posterior à data do efetivo desligamento do trabalhador. Quando da ausência de aviso prévio, indenização a instituto ou dispensa do seu cumprimento, ou a extinção normal ou rescisão antecipada do contrato de trabalho por tempo determinado, incluindo o do trabalhador temporário, ou na resilição do contrato firmado nos termos da Lei nº 9.601 de 1998. Os depósitos deverão ser efetuados obrigatoriamente na SEF ou nas localidades onde não existam unidades daquela empresa nos bancos conveniados.